Cientificamente falando, o cérebro ativa um mecanismo quando a gente está com medo. Um mecanismo de fuga ou defesa. E quando passamos por uma situação de medo, o nosso corpo se prepara. Ele dilata as pupilas para poder enxergar melhor e aumenta a frequência cardíaca enviando adrenalina para o nosso corpo. Então assim a gente se prepara e consegue enfrentar ou tomar a melhor decisão diante do medo. Esses são os mecanismos naturais que o nosso corpo tem para lidar com o medo. Mas nós precisamos aprender os mecanismos emocionais para lidar com o medo. Um dia eu estava indo para o trabalho e vi uma pichação que estava escrito: temos medos bobos e coragens absurdas. Essa frase é da escritora Tati Bernardi. E eu carrego essa frase comigo e avalio caso a caso o tipo de medo que eu estou enfrentando. Existe um tipo de medo que te paralisa e existe um medo que te protege. Por exemplo, o medo que te paralisa, falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público, eu tinha medo de falar em público. É um medo que me paralisava, que me impedia de apresentar um trabalho, de apresentar uma palestra na minha empresa, que me impedia de subir no púlpito da igreja, por exemplo. E existe também um outro exemplo de medo, o medo de brigar no trânsito, por exemplo. Esse é um medo que te protege. Na Bíblia, temos algumas situações que exemplificam os tipos de medo que as pessoas passaram. Pedro estava no barco, dormindo, ele e os outros discípulos, e Jesus caminhava sobre as águas quando os discípulos acordaram e viram ele caminhando sobre as águas e se assustaram achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: não se assuste, sou eu. E Pedro disse: se é você, então me chame para que eu vá até você sobre as águas. E Jesus permitiu. Só que o vento mudou. E o vento bateu sobre Pedro, e ele se assustou e ele começou a afundar. Então Jesus estendeu a mão e o levantou. Nessa situação, temos dois tipos de medo. Medo do desconhecido, que é quando pensam que Jesus era um fantasma, e o medo da mudança, que é quando o vento muda e quase derruba Pedro, e ele teme. Esses dois medos que eu citei são medos paralisantes. O primeiro impedia os discípulos de verem algo bom numa situação. E o segundo fazia com que ele parasse de caminhar, mesmo que ele estivesse no caminho certo, caminhando para algo bom. Outra pessoa que passou por situações de medo foi o próprio rei Davi. Rei Davi, conhecido como o homem mais corajoso da Bíblia, que quando era novo enfrentou animais ferozes para proteger o rebanho do pai, lutou contra Golias, venceu outros exércitos. Mas se você procurar lá em Salmos, é o cara que mais fala sobre medo. Em diversos salmos ele fala sobre medo e que Jesus e que Deus é o refúgio dele. Toda vez que ele lança o medo aos pés de Deus, ele recebe coragem, ele recebe afago e aprende a lidar com aquele medo. No Salmo 34, versículo 4, Davi diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Para mim, aqui fica claro que temos que expor o nosso medo para as pessoas que podem nos ajudar. Eu preciso expor o meu medo a Deus, falar: Deus, estou com medo dessa situação, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou enfrentar, eu não sei se eu vou vencer, para que Deus me dê a coragem e a estratégia correta para vencer ou lidar com aquilo. Todos temos medo da morte, seja medo de morrer ou seja medo de perder um ente querido. Mas é inevitável que precisamos lidar com esse medo. A morte é algo que precisamos lidar diariamente, principalmente numa pandemia que várias pessoas estão perdendo a vida. E para lidar com a morte nós precisamos de esperança, que é justamente o foco da Bíblia. A Bíblia é uma palavra de esperança, o Evangelho é uma palavra de esperança. Jesus morreu e ressuscitou, e nesse ato ele venceu a morte. E ele garante esse direito para todos aqueles que acreditam nele, para todos aqueles que acreditam nessa palavra. Então acredite, Jesus venceu a morte e te deu o direito de vencê-la também.